que foram chamados Tribunais de Saúde Hereditária, dos quais tinha conhecimento em Portugal e que eram considerados modelares na altura. Há referências à Câmara de Literatura Médica e essas juntas médicas, o Tribunais de Saúde Hereditária, foram encarregados de consultar os processos clínicos de todos os doentes considerados irrecuperáveis e que lhes eram enviados obrigatoriamente pelos hospitais psiquiátricos, públicos e privados, e decidirem em relação à sua eliminação. Este programa foi um programa sigiloso e foi posto em prática. Para tanto, organizaram-se centros de eliminação em 6 hospitais psiquiátricos, alguns dos quais existem, com as câmaras de gás intactas, e eliminaram-se assim, calculava-se que era necessário eliminar cerca de 70 mil pessoas e, de facto, no final a estatística mostrou que foram eliminadas 71 mil. Depois deste programa, as equipas médicas, médicos, de enfermeiros, técnicos, de auxiliares, inclusivamente mecânicos, que trabalhavam nos hospitais, foram em comissão de serviço, de que existem guias, de que existem documentos burocráticos, foram em comissão de serviço para a Polónia, para participarem na organização dos centros de extermínio em grande escala nos campos de concentração, porque já tinham experiência do que se fazia nos hospitais psiquiátricos. Isto ficou demonstrado também no julgamento do Nuremberg, ou seja, que havia uma responsabilidade técnica, prática muito clara de médicos e enfermeiros, de técnicos, no processo que levou ao Holocausto. De certa maneira, o processo do Holocausto, o processo concentracional, começa nos hospitais psiquiátricos e é ensaiado neles para depois ser reproduzido em grande escala nos campos de concentração. E, inclusivamente, depois de saber isto, na altura, já quando o julgamento médico se estava a iniciar, por exemplo, os cemitérios privados dos hospitais psiquiátricos foram desenterrados os cadáveres que restavam destes doentes que tinham sido eliminados e utilizados como prova nos julgamentos médicos. A outra acusação era da experimentação médica, criminosa em prisioneiros de campos de concentração, incapazes de recusar, com critérios e objetivos cientificamente improváveis, resultados funestos para as vítimas, e que tipificaram claramente os crimes contra a humanidade. Ora, dessa experimentação percebeu-se então que uma servia aos propósitos da higiene racial e a outra a ciência bélica. Ou seja, as necessidades de guerra alemãs. Nomeadamente, uma das coisas que se sabia é que a principal razão de morte das tropas de elite, nomeadamente de um instrumento vital para os exércitos alemães, que eram os pilotos da Luftwaffe, os aviadores, que eram os soldados mais caros, mais qualificados, que levavam mais tempo a treinar, que morriam quando os aviões eram abatidos, mas não morriam por causa do abate do avião, porque normalmente conseguiam injetar-se, morriam enregelados no Mar do Norte e morriam numa quantidade incomportável. Depois eram insubstituíveis, era difícil substituir um militar tão qualificado tão facilmente, e era uma das grandes perdas humanas, as mais graves perdas humanas, precisamente devido a essa dificuldade em substituir, de tal maneira que se ensaiaram, nomeadamente, se testou, nomeadamente,
a possibilidade de sobrevivência em situações de hipotermia. De facto, os pilotos alemães morriam enregelados, nem sequer eram afogados, morriam enregelados, morriam por hipotermia, pelo que se iniciaram uma série de experimentos que hoje se sabe que foram bastante bem concebidos, experimentos da indução da hipotermia, ou seja, foram utilizados soldados russos porque eram recém-capturados, porque era o tipo de indivíduo que era mais parecido, cujas condições físicas eram mais parecidas com os soldados alemães e eram enregelados até à morte para se perceber quanto tempo é que demoravam a morrer de hipotermia, até que ponto é que a temperatura do corpo podia descer de forma irreversível, até que ponto é que ainda se podia recuperar, técnicas de recuperação, se era banho quente, se era banho morno, se era massagem, se era uma data de coisas, que partes do corpo é que tinham de ser imersas para garantir a sobrevivência. Calculava-se que se a nuca estivesse fora d'água, o indivíduo sobreviveria mais tempo e, claro, houve uma série de experimentos de indução da hipotermia em prisioneiros russos que terminavam com a morte normalmente, mas, tal como se explica, estão fotografias dessa fotografia direita mostra precisamente isso. À esquerda, isto são fotos de experimentos reais, também se experimentou a asfixia em altas altitudes. Uma das razões por que os pilotos alemães morriam era por asfixia, quando tinham de se ejetar acima de uma determinada altitude. No entanto, os experimentos de hipotermia considera-se que foram genericamente bem feitos, bem concebidos e deram também origem a artigos científicos que têm sido utilizados, cujos resultados têm sido utilizados como a única fonte da experimentação da hipotermia, que nunca voltou a ser realizada, nem tinha sido feito antes, nem depois. Depois, por óbvias limitações éticas, e a hipotermia tem algumas utilizações, tem pelo menos uma utilização fundamental que acontece nos nossos hospitais regularmente, que é em certas formas de cirurgia cardíaca, em que é muito fácil os pacientes morrerem por hemorragia incoercível. E percebeu-se que, soube-se desde cedo, que isso podia ser resolvido se a temperatura do corpo do doente fosse baixada até um determinado nível. Normalmente o que se faz é enregelar a pessoa, já sob anestesia. O doente, antes de ser operado, baixa-se a temperatura até um determinado nível e depois consegue-se fazer cirurgia cardíaca sem hemorragia profusa. Isto faz todos os dias, continua a fazer, faz-se cá em Portugal, tanto quanto nomeadamente na Universidade da Horta, e a única fonte de informações sobre as condições da hipotermia continuam a ser os experimentos dos campos de concentração nazis, o que pôs um problema, que é o problema da aceitabilidade ética de resultados obtidos em condições atrozes, em condições eticamente condenáveis. Chegou-se a fazer um inquérito aos sobreviventes dos campos de concentração, nomeadamente aos velhos que foram um dia as crianças de Miguel, e curiosamente as respostas, calculava-se que as respostas fossem de condenação unânime, mas verificou-se que os sobreviventes tinham o mesmo leque de respostas que a população em geral. Havia algumas pessoas que de facto nem sequer queriam ser abordadas acerca disso, consideravam atentatório sequer serem interrogadas sobre isso. Havia pessoas que aceitavam que os resultados fossem amplamente utilizados e havia também pessoas que
aceitavam que os resultados fossem utilizados e, se fosse possível ainda, voluntariavam-se para serem experimentadas novamente, para perceberem o que é que tinha acontecido com elas, e aceitavam que os resultados fossem utilizados para salvar outras pessoas, ainda que fossem obtidos em condições atualmente tidas por inaceitáveis. Agora, este é um dos aspectos, a experimentação da hipotermia, a experimentação nazi sobre a hipotermia é um dos aspectos que suscitou mais vivamente este problema, que é a questão da excelência da ciência, independentemente da utilização de ciência excelente, independentemente das condições eticamente inaceitáveis em que decorreu a experimentação científica e em que se obtiveram resultados. E tudo isto porquê? Porque vamos ver à frente. Há outros aspectos que não são tão importantes ou tão espetaculares, mas que são igualmente elucidativos sobre isto. Um dos aspectos era um aspecto, por exemplo, uma das coisas que foi experimentada, que normalmente as pessoas não sabem, ainda no âmbito da ciência racial, e antes de se pensar nas câmaras de gás, ainda foi sugerido por alguns médicos a esterilização compulsiva de toda a população judia, nomeadamente das mulheres. Pensou-se na radiologia, pensou-se em fazer uma espécie de guichês onde as pessoas eram obrigadas a preencher uma papelada interminável, guichês dotados de aparelhos de raio-x que provocam a esterilização, só que provocam também queimaduras, e as pessoas já percebiam perfeitamente que estava a acontecer uma coisa esquisita. Isso foi abandonado. Foi tentada a pílula, uma pílula abortiva. Simplesmente a pílula abortiva não havia sempre perigo de as mulheres deixarem de a tomar e, portanto, a esterilização ir ao ar, mas a experimentação com a pílula permitiu desenvolver pílulas que depois foram utilizadas e sobretudo a partir dos anos 60, e é que vieram diretamente dos campos de concentração. E o médico que desenvolveu essa pílula continuou a exercer e patenteou a pílula mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Outro tipo de experimentação era a experimentação com sulfamidas para terapêutica de feridas de guerra, que era uma das grandes causas de mortalidade e que eram experimentadas infringindo deliberadamente o tipo de feridas que as pessoas tinham em situação de guerra, por tiro, quando davam quedas em ruínas. E uma das testemunhas sobreviveu, uma polaca que depois foi utilizada como testemunha nos julgamentos médicos, é esta cena que vemos aqui, a quem foi deliberadamente rasgada uma perna para se experimentar sulfamidas, que no caso dela resultaram. A maioria das pessoas em que isso foi experimentado morreram, mas o que é certo é que essas sulfamidas foram utilizadas depois da Segunda Guerra Mundial. E um outro aspecto, era um aspecto muito específico, muito particular. Havia um projeto cujas bases foram lançadas, que começou, mas que foi interrompido pelo final da guerra. Um projeto de um museu das raças extintas, nomeadamente da raça judia depois de ter sido exterminada, e que devia localizar-se em Estrasburgo. E de facto, os armazéns destinados a recolher espécimes para esse museu
foram abertos, foram lá recolhidos espécimes, só que o museu não chegou a avançar porque, entretanto, as tropas aliadas ocuparam Estrasburgo, mas estavam lá os cadáveres mumificados, as preparações anatómicas, etc., prontas para serem utilizadas, e cujos exemplares eram recolhidos nos campos de concentração. Um dos autores, não foi o único, e talvez não tenha sido o principal, mas um dos autores que recolheu esses espécimes era um anatomista, se me não engano, chamado Pernkopf, se me não engano é este que aqui está, e que era discípulo de uma das grandes sumidades da anatomia mundial da época, que era o Hofstetter, que é este senhor idoso aqui a dar uma aula na Universidade de Viena, e o jovem Pernkopf, que depois, com o regime nazi, seguiu a carreira de médico militar, conseguiu recolher, conseguiu que fosse aceito um projeto de investigação encabeçado por ele, um projeto de investigação em que participaram médicos, participaram enfermeiros e outros técnicos, e participaram nomeadamente desenhadores especializados, do melhor que se conseguiu encontrar nos desenhadores alemães dessa época. Os nomes chegaram até nós, de recolha dos melhores espécimes dos campos de concentração para um atlas anatómico que de facto foi feito, que foi concluído para o ensino da anatomia nas faculdades de medicina e que foi utilizado pelo menos até 1989 e que é considerada a obra de anatomia mais perfeita até ao advento das atuais imagens virtuais, nomeadamente ao projeto, que provavelmente já ouviram falar, do Visible Human. E porquê que esse alternaje anatómico é considerada a obra mais perfeita até à época? Porque não só a equipa que o fez era excelente, como os campos de concentração forneciam as tais melhores amostras dos melhores campos, dos melhores defeitos genéticos, das melhores anomalias, e cá estão imagens do Atlas de Pernkopf, que, por exemplo, fez parte da bibliografia obrigatória do ensino da medicina na Alemanha de Leste até 1989. Este é também um dos aspectos que nos faz entender porque é que o dignitário nazi que superintendia os campos de concentração Himmler chamava aos prisioneiros Menschenmaterial, ou seja, material humano, de que mais tarde se ocupará um autor, provavelmente também já ouviram falar, como o Agamben, na esteira da teorização da biopolítica pelo Michel Foucault. Ora bem, suponho que em relação a isto estamos esclarecidos. Agora, como é que é recebida a experimentação humana no julgamento de Nuremberg? Em parte, como já vimos, só que na parte final do acórdão, ou seja, da sentença, em que, se não me engano, são 20 grandes responsáveis do sistema de saúde nazi, 8 dos quais são condenados à morte, entre eles o tal Frank, o médico oficial da chancelaria e médico pessoal de Hitler. No final da sentença há uma parte que se dirige a uma recomendação que se dirige a toda a classe médica e que mais tarde se veio a autonomizar da sentença com o nome de Código de Nuremberg, um ano depois.
A Associação Médica Mundial extrai esta parte da sentença e considera que ela deve ser considerada o guia, o documento guia de toda a experimentação médica futura. Ora, o que é que isto significa? Que no julgamento dos médicos, aqui, percebe-se claramente que no julgamento dos médicos se concluiu que não se tratava apenas de julgar marginais da medicina, mas o que estava em causa era a própria natureza, o sentido da ciência médica e da prestação de cuidados de saúde e de investigação médica. O que essa parte final da sentença, que depois se transformou no Código de Nuremberg, diz é, em primeiro lugar, isto. Diz-me mais coisas, mas em primeiro lugar isto. O consentimento voluntário do experimentado humano é absolutamente essencial. Significa isto que o participante deve possuir a capacidade legal de dar o seu consentimento. Deve encontrar-se em situação tal que o torne capaz de exercer livremente a sua capacidade de escolha, sem a intervenção de qualquer elemento de força, fraude, coação, engano ou qualquer outra forma de constrangimento ou coerção. E deve possuir suficiente conhecimento e compreensão dos elementos da matéria em questão que lhe permitam entendê-la e tomar uma decisão esclarecida. Ora bem, isto é de 1946, a sentença. Em 1947, esta parte autonomiza-se com o nome de Código de Nuremberg e é aproveitada mais tarde, um ano mais tarde, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. É o célebre privilégio da autonomia, ou seja, a autonomia ou autodeterminação, que é um dos grandes valores iluministas e teorizado nomeadamente pelo Kant, que não se encontra, já se encontra presente a autodeterminação, encontra-se já na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, encontra-se um documento anterior, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, o princípio da autodeterminação. Agora, ela é entendida, sobretudo, como autodeterminação dos povos. A autodeterminação, a autonomia individual. Claro que decorre do princípio geral de autodeterminação, mas ele só é posto em prática, ou só é claramente aplicado ao indivíduo, ou considerado um privilégio inalienável do indivíduo, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU de 1948, e antes disso, documento universal, e antes disso, no Código de Nuremberg, aplicado exclusivamente à experimentação. E considera-se que essa é a primeira regra ética a que deve obedecer a experimentação. A classe médica, considera-se que a classe médica, a Associação Médica Alemã foi expulsa durante algum tempo da Associação Médica Mundial, depois voltou a ser reintegrada. Continua a haver julgamentos de médicos e de outros responsáveis nazis, pelo menos nos 20 anos seguintes a 1945, até meados dos anos 60, depois rarearam, na Alemanha e fora da Alemanha. Mas sabe-se que a reação da classe médica mundial ao julgamento de Nuremberg foi genericamente traumática. E, de facto, a partir de uma certa altura começaram a proliferar os códigos de ética da experimentação humana. O que foi posto em causa, não vamos dar muita importância, mas enfim, por isso vou aliviar, o que foi posto em causa, muito claramente, do julgamento dos médicos foi aquilo que na sociologia das profissões se chama a autorregulação paritária
da atividade profissional. Ou seja, foi posto em causa foi a capacidade de a profissão médica se autorregular. Levar os médicos a julgamento e, no fundo, a própria classe médica, levá-los a julgamento nestes termos, era levar a classe médica a julgamento, porque é levar a classe médica de uma nação inteira protegida, promovida por um regime, é levar a classe inteira a julgamento, o que significa que, pela primeira vez na história, há uma classe que já tinha uma tradição de autorregulação, e a tradição de autorregulação mais antiga que existe tem 25 séculos, que era o julgamento de Hipócrates. O que se considera é que a classe, mesmo tendo um código de ética com 25 séculos, não foi capaz de se coibir de praticar crimes contra a humanidade. E por isso foi julgada, foi heterorregulada, foi julgada não pelos pares, mas por um terceiro. Ora, isto foi a coisa mais traumática para a classe médica, que reagiu multiplicando códigos próprios de ética da experimentação, à cabeça dos quais uma declaração de 1961, 62, 61, se não me engano, a declaração de Helsínquia, que recolhe esta ideia do princípio da autonomia, ou seja, que de facto não se pode praticar experimentação médica sem a obtenção do consentimento informado, e o consentimento significa que a pessoa sujeita à experimentação consente, mas só se for informada cabalmente do que é que vai ser feito com ela e das consequências, e tendo o direito, o consentimento informado previu sempre o direito, quer dizer, isto tudo, intervenção respeito pela capacidade de escolha, sem intervenção de qualquer elemento de força, fraude, coação, engano, portanto, e o direito à informação cabal sobre o conteúdo da experimentação e as consequências, e também o direito de, a qualquer momento, desistir do consentimento, retirar o consentimento, e ainda o direito de ser ressarcido, tanto economicamente como com os melhores cuidados médicos, se alguma coisa correr mal. Agora, a Declaração de Helsínquia recusa isto. Embora, recusa, melhor dizendo, ela recolhe isto, aceita este princípio, mas considera que este não deve ser o primeiro princípio. O primeiro princípio é a concepção, o design rigoroso do experimento do ponto de vista científico. Ou seja, evidentemente, só pode avaliar o rigor, a concepção rigorosa de um experimento científico o próprio cientista. O que significa restituir à classe médica a tal tradição de autorregulação. Quem regula somos nós, porque nós é que sabemos como é que se faz ciência do ponto de vista rigoroso. E é um dos problemas que tem este conflito entre o privilégio da autonomia, que é um privilégio social, e o privilégio científico, o privilégio do rigor científico, que é um privilégio da comunidade científica, este conflito que tem afetado as relações da medicina e do direito até hoje, e da ciência e, em geral, do direito e da ética, da ciência em geral por um lado, e do direito e da ética até aos nossos dias. Normalmente, o que os argumentos que se esgrimem é, do lado da ciência e da medicina, a liberdade de investigação, a livre procura da verdade, e do outro lado, a defesa dos interesses do indivíduo, a que as classes científicas, as comunidades científicas e médicas também costumam responder com a defesa que, acima do indivíduo, está a defesa dos interesses da comunidade. E que, às vezes, é preciso sacrificar os interesses individuais por um bem maior, que é a comunidade a que o indivíduo pertence. Não se pode sacrificar a comunidade ao indivíduo. Que foi um dos argumentos da defesa dos médicos nazis.
que foi precisamente deste. A experimentação foi executada sobre inimigos que, se estivessem livres, nos matariam. A experimentação sobre inimigos tem uma gravidade insignificante comparada com a quantidade de jovens soldados que estão a morrer na frente, era isso que era dito. E, nesse sentido, e foi acrescentado, pela defesa dos médicos nazis, foi acrescentado que, tal como em qualquer situação de guerra, mas também em qualquer situação de paz, e como em qualquer país, e em qualquer momento, tratava-se da defesa dos interesses da comunidade em relação aos interesses individuais, e os interesses da comunidade devem prevalecer sempre. Ora bem, e porquê é que eu digo isto, como já disse outras coisas? Pelo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Ora bem, de facto, os Estados Unidos estavam muito interessados em conhecer a experimentação que se fazia na retaguarda, tanto pela Alemanha nazi como pelo Japão, porque a preocupação inicial não era tanto condenar os médicos ou os cientistas, mas saber o que é que se estava a cozinhar por trás da frente. E os norte-americanos e os russos tentavam chegar rapidamente, a partir de uma certa altura, aos campos de concentração. Não era a libertação dos prisioneiros que estava em causa, mas era apanhar os cientistas que podiam estar a ensaiar a guerra biológica e apanhar também os cientistas, capturar os cientistas que estavam a preparar a guerra atómica. Daí que um dos objetivos dos aliados na Europa fosse chegar o mais rapidamente possível aos laboratórios onde se ensaiavam armas e que tinham, nos últimos tempos da guerra, tinham saído do interior da Alemanha para ir para uma zona do Mar do Norte, em Peenemünde, onde se tinham concentrado a última experimentação bélica, de onde saíram as células bombas V1 e V2, que destruíram em parte Londres e causaram graves estragos, mas já em desespero de causa. Só que, quando os norte-americanos e os ingleses lá chegaram, a Peenemünde, capturaram os cientistas, levaram-nos para os Estados Unidos, nomeadamente um homem tão eminente como não quero enganar, no Niels Bohr. Eram cientistas eminentes e os norte-americanos, e fizeram a mesma coisa em relação ao Japão, os norte-americanos na Europa, onde a vitória era óbvia e estava para breve, o que preocupava os norte-americanos era a frente oriental, a guerra com o Japão, cuja vitória não estava ganha e que a existir ainda tinha de ser garantida e que se calculava que fosse demorar ainda bastante tempo, com perdas terríveis, como de facto aconteceu para os Estados Unidos, com perdas e gastos terríveis, quando se adivinhava no teatro europeu que haveria um confronto próximo com a União Soviética. O que significa que os aliados, e em primeiro lugar os americanos, perceberam o que ia acontecer no pós-guerra, que era provável uma nova guerra e que as potências que iam entrar na guerra se tinham de servir de tudo o que tinha sido usado, de toda a ciência que tinha usado e desenvolvida na Segunda Guerra, como instrumentos para serem utilizados no futuro confronto. Daí que nos últimos tempos da guerra na Europa tenha havido uma corrida a tudo quanto era segredo
científico, segredo bélico, e de facto os médicos perceberam que dos campos de concentração não vinha perigo, não perceberam imediatamente, não era certo que dos laboratórios e das fábricas de Pinamunda não viessem de algum perigo, mas do Japão vinha perigo, mantinha-se, do Japão, com o Japão mantinha-se um problema, a guerra não estava ganha, e com a União Soviética adivinhava-se que viria um novo problema. E algo, de facto, a Segunda Guerra Mundial é uma das alturas da história mundial em que há um desenvolvimento científico e tecnológico exponencial, em grande medida para satisfazer necessidades bélicas, propósitos bélicos. E tinha acontecido, entretanto, uma outra coisa do lado aliado. Os cientistas saneados das universidades e dos centros de investigação alemães, à cabeça dos quais o Albert Einstein, que já era prémio Nobel, muito antes do nazismo, em 1915, se não me engano, e que tinha já o prestígio e a influência que manteve durante muito tempo depois. Os cientistas, como ele, tinham sido saneados por motivos raciais ou por motivos políticos, refugiaram-se nos Estados Unidos e continuaram a refugiar-se desde 1935, em que houve o saneamento político, 1973-75, foi a altura, os primeiros 3 anos do regime nazi, foi a grande altura dos saneamentos políticos e raciais, foi a primeira vaga de imigração científica, mas que se foi repetindo sucessivamente à medida que as tropas nazis, já na guerra, iam ocupando outros países. E os cientistas fugiam também em massa, quando podiam. E em 1939, os cientistas os da primeira geração que tinham fugido da Alemanha e os da segunda geração que começavam a fugir dos países ocupados encontraram-se, e nomeadamente o Albert Einstein e um húngaro, que era muito importante na época, o Leo Szilard, encabeçaram uma carta dirigida ao presidente Roosevelt, em que demonstravam as suas preocupações perante o que estava a acontecer por trás das linhas inimigas na Alemanha. Sabia-se que os alemães estavam a fazer experimentação para criarem novas armas, e nomeadamente uma dessas armas era a arma atómica. Essa carta tem todo o prestígio do Albert Einstein, está datada de agosto, se não me engano, 2 de agosto de 1939, é dirigida ao presidente Roosevelt, que tanto quanto se sabe só a leu em outubro. E o que eles diziam, além da preocupação com o que eles calculavam que estava a acontecer desde a época que tinham deixado a Alemanha, é que os alemães tinham prosseguido com a experimentação de novas armas e que os Estados Unidos deviam estar alertados para isso e iniciar também a sua própria experimentação, que, tanto quanto eles podiam aperceber-se, estava mais atrasada do que a alemã. Eles não sabiam, e diziam claramente que não sabiam em que estado de avanço é que estava a experimentação, mas que era uma experimentação perigosa e terrivelmente perigosa, porque era uma arma de destruição maciça. Ora bem, e é aí que o presidente Roosevelt, nesse espaço de tempo, decide criar o Projeto Manhattan. O que aconteceu com o Projeto Manhattan era um projeto sigiloso, portanto, ele não deu, existia publicamente, mas sabia-se da sua existência com certeza, mas o seu conteúdo era sigiloso
isso sigiloso a todos os níveis. Não era só o conteúdo do projeto, eram os membros do projeto, era a localização física, os laboratórios, os locais onde ele era executado, e sigiloso ao ponto de a quebra do sigilo poder levar à pena de morte, e aconteceu, foi aplicada com o casal Rosenberg. No entanto, aquilo que aconteceu com o projeto Manhattan, na sequência do projeto Manhattan, só foi completamente divulgado, se é que foi completamente divulgado, em 1995. E porquê em 1995? Embora já houvesse muita notícia acerca do que é que aconteceu com o projeto Manhattan, é que em 1985, sob a presidência Clinton, o que aconteceu na sequência do projeto Manhattan só é revelado em 1995, a altura em que William Clinton é presidente dos Estados Unidos, porque precisamente a administração Clinton é a primeira a decorrer fora da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, o que significa que havia muito mais margem de manobra para como se costuma dizer em inglês, desclassificar documentos sensíveis, ou documentos que constituíam segredo de Estado. E segredo de Estado significa essencialmente a defesa dos interesses do país, a defesa dos interesses nacionais. E foi criada uma comissão de iniciativa presidencial, portanto da máxima responsabilidade, chefiada por uma senhora chamada Ruth Fedden, que, se não me engano, é esta que está aqui de vermelho ao lado do presidente Clinton, e que saiu com um longo relatório em 1995, quando o trabalho da comissão é dado por terminado. O relatório vem a público e é um relatório de tudo o que se fez nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial no âmbito do estudo dos efeitos da radioatividade nos seres humanos, e que remonta à tal carta, ao que aconteceu depois da carta do Albert Einstein e do Szilard. Era um conjunto de cientistas encabeçados por estes dois, que eram os mais respeitados. E percebeu-se que, afinal, o presidente Roosevelt, ou soube-se que o presidente Roosevelt, embora tardiamente, com um atraso de meses, se apercebeu que havia ali um problema grave e que era necessária uma corrida à experimentação de novas armas atómicas. Na sequência da leitura da carta, é criado o Projeto Manhattan. Claramente já ouviram falar. E que foi sediado em zonas remotas do território dos Estados Unidos, nomeadamente no Novo México e no deserto do Nevada, onde está situado Los Alamos, que ficou como sede, como sede do Projeto Manhattan. Simplesmente o laboratório é isto, é uma coisa gigantesca. É laboratório, é fábrica, é instituto de investigação e é uma pequena cidade, porque os milhares de pessoas, porque foram muitos milhares de pessoas que foi necessário alojar naquela zona, estavam impedidos de sair. Era uma zona militar e estavam sujeitos a sigilo, que nem por isso deixou de ser quebrado e transmitido. Hoje sabe-se que, com toda a certeza, transmitiu, sobretudo depois da queda do Berlim, depois da queda da União Soviética, do fim do regime comunista na União Soviética, confirmou-se que, afinal,
o casal Rosenberg e as pessoas com eles colaboraram, afinal tinham passado mesmo alguns segredos. Claro, infringiram regras que eram regras militares, porque se tratava de um projeto científico-militar. Científico-militar industrial. O projeto Manhattan. Científico-militar industrial, e que estava inicialmente dependente diretamente da presidência, da administração norte-americana, e sujeito a regras militares. Vemos aqui uma imagem de uma conferência em Los Alamos, e a primeira figura da imagem é o célebre Robert Oppenheimer, a quem foi atribuída a presidência científica do projeto, mas não a sua administração. Ou seja, o principal responsável era o responsável científico, sem dúvida, e tinha uma ampla margem de liberdade, mas não era o responsável administrativo, era um general do exército que respondia, que fazia a ligação entre ele e a presidência, e que pressionava, sabe-se, que pressionava constantemente, porque, do ponto de vista do exército norte-americano, se tratava de construir uma arma que lhes garantisse a vitória, e esse é o objetivo essencial do exército. Considera-se que há algum atraso, de facto, porque o presidente Roosevelt é alertado em 39, em agosto de 39, em outubro de 39, ele dá início às reuniões preparatórias do que mais tarde virá a ser o Projeto Manhattan, mas o Projeto Manhattan é apenas criado artificialmente em agosto de 1942. Cá está, as datas serão estas. Sabe-se que a carta está conservada, que a carta de Einstein e Szilard é de agosto de 39, que a leu apenas em outubro. O projeto Manhattan é oficialmente criado em agosto de 1942 e administrativamente ele confunde-se com o projeto Manhattan, é um projeto científico, mas administrativamente e o presidente é o Oppenheimer, mas administrativamente ele é encabeçado por um general do exército que presida uma espécie de uma agência que é o chapéu de chuva do projeto, que é a Comissão para a Energia Atómica, e que depois da guerra se transforma no Departamento de Energia, ou seja, no Ministério de Energia, o DOE, Department of Energy, que existe até hoje, que juntamente